Quero agradecer a companhia de vocês, agradecer a professora Tati por ter aceitado o convite, né, de estar conosco. Sabemos que na quarentena e a sua vida é uma vida bem enlouquecida de atividade, Mesmo na você, quarentena, né, né, Cálido? mesmo na quarentena. Daqui a pouco você explicar bastante em relação, principalmente seu trabalho que você faz, né, muito remotamente, sempre online, sempre atenta a essas novas tecnologias, as novas habilidades e competências que o mercado hoje exige. E quer dizer, estou muito feliz por tê-los aqui, né? Lembrando que nós estamos de segunda a sexta, às 18 horas, trazendo sempre um convidado, né, de vários lugares do Brasil e até do mundo, para conversarmos sobre turismo, para conversarmos sobre o mercado, para conversarmos sobre o setor público, para conversarmos também sobre o terceiro setor. E hoje temos conosco a professora Tatiane Reis, uma grande amiga e assim muito solícita, né, de prontamente, quando nós convidamos, prontamente ela aceitou. E sou muito feliz e muito grato ter aqui. Seja bem-vinda, professora. Seja bem-vinda. Hoje é o nosso espaço aqui. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico muito feliz com o convite, assim, da gente conversar com os nossos pares, se reencontrar, que fazia um tempo que a gente também não batia um papo, né, meu amigo? E Tempo. consegui encontrar tanta gente do turismo que eu já estou dando uma super olhada ali. Eu já encontrei a Letícia, que foi me orientando e que agora é uma professora brilhante. Já encontrei o Olha que Vanilson, meu legal. aluno, professor brilhante, que eu já estou sabendo também. A Aline Scalcon. Já estou aqui, olha, Calidon, dando uma olhada de quem é que está entrando e ver todo mundo aqui. Por favor, são nossos amigos, né? Nossos parceiros e amigos de hoje à tarde. E lembrando, gente, que avisando os amigos também, que quem não assistiu às lives passadas, né? Hoje é a nossa 16ª live já. É um desafio, Nossa! né, professora? É um desafio. E quem não assistiu, já nós temos, acho, umas 10 ou 12 lives que estão disponíveis no YouTube, no canal Cadidon Costa, o assunto é turismo. Então entre lá, compartilhe, assine o canal, faça parte dele, lembrando que aqui é um espaço nosso, um espaço de compartilhamento de conhecimento. Nós queremos isso, queremos apresentar muito mais informações e conhecimento sobre esse assunto tão saboroso que é o turismo, mas principalmente mostrar e de fato o que existe nesse mercado, o que existe no cenário, o que nós podemos fazer e trazer profissionais como a professora Tati, altamente qualificado, né? Assim, a professora Tati, para quem não conhece, gente, ela é doutoranda em administração pela Unicinos, ela é turismóloga e mestre em turismo e hotelaria pela Univale, né? A professora Tati, ela é empreendedora, palestrante, ela é professora, tem uma experiência mais de 11 anos de experiência em sala de aula e também mais de 6 anos só em coordenação de curso de turismo, né? Ela atua em diversas posições de liderança em organizações institucionais, sejam elas educacionais, também sem fim lucrativo. E aí ela é sócia da One Produtora Musical em São Paulo e do novoartista.com, né? A professora tem cursos de aperfeiçoamento em universidades como Harvard University, Waterloo, no Canadá, dentre outras. E ela acabou de chegar, né, do Canadá, tem pouquíssimo tempo que ela chegou do Canadá, onde cumpriu uma etapa do doutorado, que é o doutorado de sanduíche, que é a parte internacional, né, pela universidade, pela Escola de Negócios de Montreal. Então, Isso aí. professora, nós temos exatamente assim, um grande aprendizado hoje, né? E, claro, eu falei um pouquinho somente ainda dessa sobre seu currículo, porque é bastante extenso. A gente pensa assim, né? Quantos anos ela tem, meu Deus? Será que... Começamos Meu cedo Deus do essa céu. lida, né, meu amigo? Cálida muito Começamos cedo. cedo. Muitas atividades, né? Aquela. Então, professora, eu quero que a senhora conte pra gente um pouquinho a sua trajetória, né? Como é que chega no turismo, depois algumas mudanças que ocorreu na sua carreira. Mas conte para nós, por favor, conte, são todos os ouvintes querendo entender um pouquinho essa carreira tão brilhante que a senhora construiu. Cálidon, assim, ó, mais uma vez, obrigada mesmo pelo convite. Foi um grande prazer receber tua ligação, saber de todos esses projetos maravilhosos que você está encabeçando e compartilhando todo esse conhecimento com o nosso pessoal, né? Os nossos do turismo Nossa, e com tanta gente que vem se beneficiando aí com o teu conteúdo. Então, meu amigo, parabéns pelo graças a projeto. Deus. Obrigado pelo convite, é um prazer. Olha, você me deu um desafio que é para lá da nossa trajetória, né? É uma coisa desafiadora, mas é uma coisa deliciosa ao mesmo tempo, né? Porque eu fiquei aqui pensando e disse, nossa, o que que eu vou falar exatamente, né? No que a gente vai dar foco e tal. Mas foi uma viagem incrível voltar, assim, 15 anos, né? De tudo que a gente faz, assim, para poder compartilhar. Eu sou de Santa Maria, né? Para informar assim ao público que eu não sei exatamente de onde todo mundo vem, tem algumas pessoas que eu conheço, outras que não, né?
Mas eu sou de Santa Aqui nós Maria, temos gente, professor, de de todo o todo o Brasil. Isso país, que é pelo demais. jeito, né? Isso é que é legal aqui do nosso live. Daqui a pouco vai, um monte de Isso. gente que amou. Eu sou de Santa Maria, sou do Rio Grande do Sul, sou formada em turismo e hotelaria, onde eu encontrei o Cálidon, né? Cálidon fomos colegas durante o mestrado, fiz minha graduação em turismo, comecei na Univale, na realidade, minha graduação, depois eu fiz a transferência para o Rio Grande do Sul, na Universidade Franciscana, e lá eu terminei. Logo que eu terminei a graduação, eu fiz um intercâmbio para fora, passei uma temporada na Inglaterra, né? Fui para Londres passar um tempo lá, fui aperfeiçoar o inglês. Ao mesmo tempo, eu fui me jogar de cabeça na prática turística mesmo. Foi isso que eu fui fazer, que foi incrível. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar em várias redes de hotéis, de redes internacionais, sabe? Meliá, Ritz, Savoy, aquela coisa que a gente na graduação fica, nossa, será que algum Quando ouve dia, sabe falar, aquela já. coisa? Aí eu tive uma super chance de participar, assim, e trabalhar em várias dessas redes, em vários hotéis, em vários eventos promovidos por esses hotéis, né? E foi uma aprendizagem incrível. E aí eu lembro que na época eu recebi um convite, sabe, para ficar trabalhando por lá. Meu amigo, qualquer coisa tu me corta a qualquer momento, tá? Que a pessoa fala Fique à muito, vontade. tá, meu bem? Hoje é fique tranquilo, fique à vontade. Aí, beleza. Aí eu fiquei lá um tempo, recebi um convite super bacana para seguir trabalhando lá em Londres, mas eu fiquei, vai, será? Será? E ao mesmo tempo acabei recebendo um convite para vir lecionar na universidade em que eu tinha me formado, então, que era a Universidade Franciscana, ali no Rio Grande do Sul. E foi muito bom. Comecei a dar aula, né? E eu lembro que logo que eu comecei a dar aula de gestão de alimentos e bebidas. Imagina, cara, não estava voltando da rede hoteleira, cheia, assim, né? Tô O que querendo não trabalhar faltava naquele. Era conteúdo desse sobre a hotelaria. maravilhosa, É com isso, idiota. fotos, uma experiência que eu tinha acabado de passar, né? E aí eu comecei a dar aula de hospitalidade, que foi uma coisa assim que eu me apaixonei, acabou sendo tema da minha dissertação de mestrado, e eu acabei entrando para essa enseada da hospitalidade, né? Nesse período que eu estava dando aula, eu comecei a participar da cooperativa Comunitar. A gente fundou, lá na região central do Rio Grande do Sul, uma cooperativa chamada Cooperativa de Desenvolvimento Turístico. E essa cooperativa a gente começava a prestar serviços de consultoria, planejamento turístico, capacitação, enfim, para o trade turístico da região, tá? Nesse mesmo período, ali naquele mesmo ano, com tudo isso, eu resolvi entrar no mestrado. Aí comecei a fazer o mestrado de turismo e hotelaria na Univale, onde eu te encontrei, fizemos diversos trabalhos juntos por lá. E o Cálido acompanhou, né, minha maratona de 12 horas de viagem que vai, 12 que volta, e volta e 8 horas já tem que trabalhar de novo, aquela coisa toda, né? Aí então, nesse período, eu fiquei com o mestrado, fiquei dando aula na universidade e fiquei trabalhando na Secretaria de Turismo da cidade, que acabei recebendo um convite também para desenvolver projetos de base comunitária por lá. Projetos lindos, assim, ó, na liderança da professora Norma Martini Meix, que, para os que conhecem, também uma referência na área do turismo, né? Ela que coordenou o curso de turismo, então, da universidade por muito tempo, ela saiu e eu assumi, e a convite dela também fui para a Secretaria de Turismo, então ela é um aprendizado por si só, para os que conhecem, né? Então foi uma coisa maravilhosa. Eu fiquei na coordenação do curso, logo depois assumi a coordenação do curso por 6 anos. Um aprendizado, assim, maravilhoso, né? Porque é troca de matriz curricular, formatação de MBA, formatação de cursos de extensão, eventos acadêmicos, enfim, foram 6 anos de muito aprendizado, onde eu conheci várias dessas pessoas queridas que estão todas aqui entrando nesse momento, várias delas, que foi bem nesse meu momento de aprendizado também, né? Porque, vamos se colocar, né? A gente está, mas a gente também está aprendendo, né? Então, eu diria que muitos desses ex-alunos que hoje são profissionais já de gabarito e referência no turismo, me ajudaram também a construir essa professora e essa coordenadora durante todo esse tempo, né? Bom, depois da coordenação eu fui para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da universidade. Lá a gente fazia muitos trabalhos de relações entre a universidade e outras instituições da cidade, do estado, enfim, para colaboração. Depois eu acabei via coordenação do curso de turismo, Cálido. Tô com uma colinha aqui do lado, tá? Fique à vontade, por favor, né?
uma trajetória longa, professora. Isso que é interessante. Não, foi muito gostoso rever isso. Obrigada, viu? Foi muito bom. Via coordenação do curso de turismo da universidade, eu acabei assumindo a coordenação do Fórum Regional de Turismo do Rio Grande do Sul, região central do estado, né? Naquela época, pela divisão que nós tínhamos turística do estado da época, eram 32 municípios. Então, eu visitava esses 32 municípios, a gente trabalhava em conjunto com um grupo muito legal, porque o nosso time da Universidade de Professores era muito bom. Então, eu coordenava o fórum, mas nós tínhamos todos os professores que também faziam parte de todo o processo de desenvolvimento, né, daquela região. E eu representava esses 34 municípios, então, no estado do Rio Grande do Sul, e por isso eu fazia parte e me tornei membro do Conselho Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul. Na sequência, entrei no membro da Câmara de Regionalização. Lembra que na época nós estávamos naquele processo de reformular todos os estados, as divisões turísticas e tudo mais, né? E foi ótimo. Lá, participei, vai lá. Plano Regional de Turismo, lá da região central, Plano Estadual de Turismo do Rio Grande do Sul, Plano de Marketing do Estado do Rio Grande do Sul. Participei, lembra, Cálida? Participei da reclassificação das estrelas da hotelaria. Exato. Junto com o professor Abdon Barreto Filho, inclusive, que também é uma outra referência muito boa na nossa área, junto com ele. E acabei entrando por essa função lá na minha cidade, na agência de desenvolvimento da cidade, representando a pasta de turismo, e dentro do Instituto de Planejamento de Santa Maria, do Instituto de Planejamento da cidade, eu representava, então, a pasta de turismo, tá? Então, assim, esse foi um período extremamente acadêmico, de formação de mestrado, mas de muito envolvimento político, assim, sabe? De políticas públicas, né? Esse foi um período... Muito, muito legal. Muito mas eu rico quero saber, mas época. continue. Isso, por favor, continue, que tem muita que eu quero saber dos outros, que eu também estou curioso. Então... Aí, depois dessa parte, eu acabei me encantando muito com essa função do empreendedorismo, tá? E aí, o que aconteceu? Eu acabei me tornando sócia da One Produtora, que é uma produtora musical aqui em São Paulo, tá? A One Produtora, a gente trabalha com produção musical, desenvolvimento de artistas, música mesmo, né? Produção, arranjos de música e tudo mais. Dentro lá da produtora, a gente tem vários artistas incríveis nacionais que passam por lá, e isso é um privilégio a gente poder conviver com esse pessoal É incrível, sabe? Eu sou muito apaixonada pela indústria criativa, fazemos parte da indústria criativa, né? Não me afastei, sigo na área da música e indústria criativa também. E aí me tornei sócia, por quê? Essa é a tua curiosidade, né? Como é que eu cheguei na música, né? Tá, foi o seguinte... Eu estava lá no Rio Grande do Sul, o meu irmão é músico, e junto com outro amigo nosso, que também é músico, os dois vieram para São Paulo. E quando eles chegaram aqui, eles começaram a trabalhar na área, e me ligaram e disseram, Tati, a gente está pensando em abrir uma produtora musical, a gente está entendendo que é o momento e tal. E aí, você quer participar desse projeto com a gente? Eu falei, vamos lá. Na hora. Então, aí foi então que a gente fundou a One Produtora, na época, isso foi em 2010, estamos com ela até hoje, né? E muitos projetos depois, enfim, e assim entrei na One Produtora. Em Santa Maria, ao mesmo tempo, foi uns 3 anos depois, eu abri uma agência de eventos lá, que se chamava Versa Agência de Eventos. Eu estou dizendo que foi um período muito empreendedor da vida da pessoa, né? Aí eu abri uma agência chamada, que ficou de 2014, Cálidon, até 2019. Eu encerrei quando eu vim para São Paulo, né? Mas ficou todo esse tempo. E a gente trabalhava muito com eventos técnicos científicos de grande porte, 1.500, 2.000 pessoas. Daria uma outra live só para falar de eventos. Tá? Vamos ter que ter. Essa daria uma outra categoria assim, da live, né? E depois da Versa, 2 anos depois, surgiu então a proposta do Novo Artista. E eu entrei também como sócia do Novo Artista. O Novo Artista surgiu assim, ó, Cálida. A One Produtora produz até hoje muitos artistas. E na medida em que a gente foi trabalhando na One Produtora, a gente percebeu que alguns artistas não estavam preparados profissionalmente para começar a fazer gravação e dar esse próximo passo na carreira.
E aí foi que surgiu uma outra entrada de um parceiro nosso, um amigo nosso, né, que é o Fê Santana, e aí ele entrou nessa parceria, somos 4, então, eu e mais 3 meninos, para desenvolver, então, por que não ajudar esses novos artistas a se verem enquanto empreendedores das suas carreiras? E aí eu começo a entrar nesse lado do empreendedorismo ainda mais forte, né? Para ajudá-los a desenvolver suas carreiras na música, né? E isso é tema da minha tese, isso é o que eu sigo discutindo. E na área da música, nesse universo da indústria criativa, os artistas têm uma grande dificuldade de equilibrar o lado ser artista com o lado ser empreendedor, né? Então, tem aquela coisa. Então, o Novo Artista surgiu assim, desde 2016, enfim, e seguiu, estamos até hoje, né? Bom, nesse mesmo ano, eu comecei a fazer o doutorado. Aí eu comecei a fazer o doutorado. Sem nada para Também fazer, vou fazer um doutorado, né? tempo Tô, livre, né, tô Carlinhos? tranquila, tô tranquila. Gente, tempo livre, resolvi fazer o doutorado, É, né? Não tinha mais o que fazer, vou fazer um doutorado aqui tranquilo. Não na minha cidade, obviamente, acabei fazendo um doutorado em outra, a pessoa adora, né, a função da estrada, nunca vi, bem, né? E aí comecei a tudo fazer um perto, doutorado. né? Não, total. E aí, oiê, Raquel, desculpa, cara, dança um oi para uma Por profissional favor, incrível, youtuber, trabalha com o por mercado imobiliário favor. como ninguém. Essa mulher sabe tudo de marketing, gente. Beijo, Raquel. E aí, meu bem, o que que aconteceu? O doutorado foi uma grata surpresa, por quê? Porque eu consegui unir dois universos que eu sou muito apaixonada, que é o universo acadêmico, professora, né, natural, sou muito apaixonada por isso, eu digo que isso não é uma profissão, é um propósito, é algo assim que a gente faz naturalmente, assim, é uma coisa que eu amo muito, com a parte empresarial. Então, eu comecei a desenvolver pesquisas a respeito de desenvolvimento de competências empreendedoras para empreendedores da indústria criativa e fiz um recorte, então, para os profissionais da música, que é o nosso pessoal do Novo Artista, mas querendo entender de que melhor forma eles poderiam aprender para desenvolver essas habilidades deles, e hoje eu uso a gamificação para facilitar esse processo da aprendizagem, tá? Então, um pezinho na gamificação. E aí eu comecei a fazer o doutorado e encerrei minha carreira acadêmica na Universidade Franciscana. Fiquei por lá por mais ou menos uns 10 anos. E acabei, assim, vou só prestar um concurso, só para ver como é que é, porque tinha aberto uma vaga de professor substituto temporário, assim, na UFSM, na Universidade Federal lá. Fiz o concurso, entrei, e aí acabei ficando mais 2 anos na Universidade Federal, trabalhando com turismo também, né? Bom, nesse meio tempo, vamos ver, eu estava com a UAM Produtora, o Novo Artista, a Versa, o doutorado e dando aula na Doutorado. Federal. Vida tranquila, tranquila, uma vida Sussa, tranquilíssima. bem tranquila, assim. Aí, em algum momento, você tem que dizer, ó, vamos organizar, né? Aí, realmente, começou a ficar muito pesado, né? Esse vai e volta, porque o Novo Artista é o UAM aqui em São Paulo, né? Eu estava no Sul e tinha que ficar naquela função vai e volta. E aí, então, decidi me mudar para São Paulo de vez. Antes de me mudar para São Paulo, eu já estava nessa função de palestra, workshop, trabalhando muito com essa questão da inserção de digital no mercado, porque com o Novo Artista trabalha com essa perspectiva, eu acabei trabalhando com palestras com outros públicos que ainda não estavam muito familiarizados com a questão do digital, a questão do desenvolvimento de competência empreendedora para equipes, muito forte na questão da liderança feminina, porque daí tu acaba criando um certo enfim, começa a se envolver com essa questão do empreendedorismo, as empresas começam a dar certo. Comecei a receber muito convite para falar sobre como empreender, ser mulher empreendedora, que é uma coisa que eu também é um tema que me é apaixonante. E trabalhando com autoliderança também. Aí eu acabei fazendo várias formações, programas de liderança feminina, participei, enfim, entrei no Grupo Mulheres do Brasil, que é liderado pela Maria Luísa Trajano, né, da Magazine Luiza, tem um grupo fantástico de mulheres no Brasil, muitas mulheres trabalhando com essa parte do empreendedorismo. Comecei a fazer mentorias de startups, né, por causa dessa função da competência empreendedora, nesses eventos, sabe, de formulação de negócios e novos negócios e tal.
comecei a fazer mentoria sobre isso. Enfim, vim parar em São Paulo porque alguma coisa tinha que dar uma, né? Dar uma equilibrada aí, né? Vim pra cá, tá? Vim pra cá. Você me para a qualquer momento, tá, meu amigo? Vim pra cá, estou terminando essa parte introdutória. Vim Não, para tá São ótimo. Paulo, iniciei Ela. uma habilitação aqui em São Paulo, que é uma habilitação dada pela Google, que é para fazer parte de um grupo de facilitadores, que você se torna um embaixador de um projeto chamado I'm Remarkable, que uma tradução livre seria Eu Sou Incrível, que trabalha com o quê? Com lideranças, com a performance de mulheres, né? Que consigam identificar e não ter vergonha ou qualquer acanhamento de falar sobre os seus gols, sobre as suas vitórias, né? E que isso impacta fortemente, Cálido, na questão da progressão dentro das empresas, né? Porque as mulheres têm uma questão, não vou dizer que eu fiz isso, não vou dizer que fiz aquilo, não vou... e isso atrapalha um pouco na progressão. Então a Google traz um projeto maravilhoso que eu comecei a fazer essa habilitação aqui em São Paulo, né? Comecei ela aqui, nessa função, acabei. Oi, Leandro, tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Eu acabei vindo para cá, comecei essa habilitação, né, do Google e acabei aplicando para o doutorado sanduíche. Eu disse, vou tentar, né? Porque foi uma coisa que eu aprendi nessa minha vida, né? E super recomendo. Precisamos arriscar. Sempre, porque o não a gente já tem, Isso. Eu ia falar que a minha irmã disse assim, o não, ela sempre fala isso, o não, filho, já tá lá, já tá posto. Né? O Exato. que custa buscar um sim? A gente vai atrás do sim. Vamos tentar. Tava aqui tranquila, sem muita coisa para fazer, só que não. Vou tentar um doutorado sanduíche. Maravilha, conquistei a bolsa. Uma luta, você sabe muito bem disso, um processo gigante, um processo de autoconhecimento, autoliderança, um processo cognitivo, um processo acadêmico, um processo do que você quiser colocar. Paciência. Meu Deus! Persistência. É um processo assim, Persistência. olha, incrível Né? também o que a gente cresce nesse processo. Fui, então, fiz o doutorado na HEC Montreal, no Canadá. Montreal, ela é... A primeira língua dela é o francês. Acabei fazendo na Escola de Negócios lá referência. A minha escolha por Montreal e pela HEC é justamente porque eles são, Cálido, referência em games no mundo. E como eu estou trabalhando gamificação e trabalho desenvolvimento de competências empreendedoras com uso disso, foi sensacional. Lá eles têm um programa de MBA que os estudantes passam 6 meses, Cálido, em cada destino. Então, 6 meses em Nova Nossa, que York, legal. 6 meses em Montreal. E eles trabalham isso para gestão artística. Então, imagina, juntou gamificação, competência... Entendeu? Era Já o destino tava perfeito, em né? casa, né? Tava em Lá tá casa. em casa. Aquele lá foi maravilhosa. Bom, fui para lá. Chegando em Montreal, detalhe do detalhe. É sensacional viajar, os lugares são incríveis, é sensacional, mas assim, ó, o nosso país tem as nossas riquezas. Não há dúvida. Não há Não é? dúvida. Eu até falando nisso, né? Conexão nossa hoje é aqui na Amazônia, Macapá, Amapá com São Paulo, né? Essa semana, para você ver, nós tivemos em Campo Grande ontem, Mato Grosso do Sul, tivemos com o professor Edar em Pelotas, né, no Rio Grande do Sul. Então veja como é. Ou seja, todos esses lugares têm algo mais incrível que o outro, né? Tem paisagens, pessoas, tudo. É. Não, e você também, né, Cálido? Você rodou, você fez o teu. Foi para a Espanha, fez toda a tua formação acadêmica também, rodou o mundo, né, nessa função toda. Mas a gente tem que ter o discernimento, o cuidado, a delicadeza de perceber que cada país tem as suas especificidades, né? E que o nosso, ele é tão maravilhoso quanto, né? Em coisas diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Uma coisa que sempre me colocavam lá, disse, nossa, Tatiane, vocês brasileiros são tão criativos, vocês são tão civirões, vocês não se abalam com qualquer questão, vocês logo criam novas resoluções para alguma coisa, vocês são tão comunicativos. Então, assim, são habilidades e coisas que a gente acaba passando desapercebido, sabe? E que quando a gente sai e volta, a gente diz, nossa, a gente é incrível nisso. Esse país é incrível nisso, né?
E a gente teve uma recepção maravilhosa, assim, eu fui muito bem recebida lá, o país foi muito bem recebido. E você sabe bem que quando a gente vai com bolsa e vai para fazer estudo continuado fora, a gente vai levando o nosso país, né? Então é uma responsabilidade, assim, né? Este Por olha, exemplo, quando um você está lá compromisso. enquanto acadêmico, eu estou levando o Cálido, que também é um acadêmico, eu estou levando todos os colegas que também são acadêmicos, é tentar trazer a nossa pesquisa brasileira, nacional, para um outro patamar, né? Então, foi uma responsabilidade que eu assumi com todo o meu coração, assim, nesse sentido, sabe? Oi, Uhum. Laís! Tudo bom, querida? Seja bem-vinda! Desculpa, cara. Oi, né? Tá. E aí, cheguei A lá. live é nossa, são nossos amigos juntos. E aí, cheguei lá em Montreal, foi maravilhoso. Fiz todo o processo do doutorado sanduíche lá, que é uma aprendizagem sem precedentes, assim, no que a gente cresce, né, academicamente falando. Eu tive a oportunidade de conhecer pesquisadores de todo mundo, pesquisadores referência, sabe, Cálido? Como estão sendo realizadas as pesquisas lá fora, o que está sendo valorizado, enfim. Fiz muitas conexões fora da universidade, isso me fortaleceu muito. Conheci todo o ambiente, o cluster de desenvolvimento de competências deles lá, sabe? Tive a oportunidade de apresentar o Novo Artista dentro da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, sabe? Olha só, Então, pensa, a gente aqui do Brasil pensa, não, imagina. Não, olha lá, fomos cases, estamos falando dos nossos negócios lá fora. isso mesmo, é isso mesmo. Então, Eu transpor barreira o tempo todo, né? E o tempo apresentando o que a gente todo, tem de melhor. Né? claro, e não se acanhando, né, Calidon? Não, olha só, esse aqui Não é há o meu dúvida. projeto, é isso aqui que a gente vem desenvolvendo, o Brasil é bom nisso aqui, vamos compartilhar o que que vocês têm, o que que eu tenho, sabe? Não há dúvida, Conexões, não há assim, dúvida. maravilhosas. Eu acabei Né? finalizando lá em Montreal, Calidon, a minha habilitação essa do I Remarkable, porque tinha um presencial aqui, mas tinha que fechar uma call, enfim, uma reunião com Londres ou com os Estados Unidos. Naquela época, o meu fuso horário fechou com Londres, eu fechei com eles. E dentro dessa finalização que a gente aprende como é que é o método e tudo mais para trabalhar com esses grupos femininos, eu tive a oportunidade de ter assim, ó, umas 17 mulheres líderes, assim, ó, Índia, Paquistão, assim, ó, países muito É. diferentes do nosso convívio corriqueiro. O que eu aprendi de liderança com essas mulheres que trabalham, Calidon, que nem nós no turismo, base Imagina. local, comunidade local, entende? Não é coisas gigantescas. Tem uma coisa muito. Como é que é? Pensamento global, ação local, que a gente fala, sabe? É. Tive uma grande chance, assim. Eu tenho. Tati, assim, é incrível, de fato, a sua trajetória é algo incrível. E eu sou testemunha, isso eu quero voltar a frisar, quando foi no mestrado, fizemos mestrado juntos, muitos Uhum. trabalhos juntos, muitas noites Muitos, ali, aquela muitos. batalha inteira. Só Verdade. que eu quero, as pessoas dizem assim, nós temos no mercado que todo mundo quer o sucesso, todo mundo busca incansavelmente sucesso. Algumas pessoas não querem pagar o preço para ter o sucesso. Né? Quando eu lembro assim que você passava, por exemplo, a noite, saía no domingo, passava a noite, chegava de manhã e ia direto para a aula, É. assistia a aula segunda, que não vale um mestrado, doutorado, as aulas são segunda e terça, de manhã e tarde. E aí Sim. quando terminava na terça-feira, às 6 da tarde, né, cansei de deixar você na rodoviária, outro dia os amigos Várias nós íamos vezes, meu juntos, né? amigo. E a gente ia, você já ia para a rodoviária, passava a noite todinha novamente, por outro dia já dá aula. Uhum. Então, às 8 vezes, da assim, manhã. né, as pessoas pensam assim, ah, ai, que chegou, né, que legal, olha só que oportunidade que ela teve, mas ninguém quer pagar o preço, ninguém quer construir isso, né? As É. pessoas querem isso pronto. E isso é um momento, porque eu fiz questão que você contasse essa tua trajetória mesmo hoje. Porque nada melhor do que falarmos de uma trajetória de alguém que passou por todo esse processo para falar de habilidades e competências. Passou por entender que o turismólogo, que o profissional hoje, né, Uhum. ele pode caminhar por vários lugares. Né? Ele pode estar no Uhum. evento, ele pode ir para o setor público, ele pode empreender. Então, isso tudo faz parte do cenário que nós convivemos. E aí, aqui nós temos grandes amigos, Ciana, tá? Te mandando um abraço, mandando beijo para você. Alguns já saíram, entraram. E o que eu quero dizer para nós, Gente, que colega? Hoje coisa o mais tema. boa! Renata, oi! Olha ali que amor! Não, é coisa boa, olha. Né? Meu Deus. Então, hoje o tema nosso, vamos falar de Mas, competência e habilidade. Então, nós contamos muito com vocês hoje. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Eu tentarei usar o máximo de perguntas
a professora, e a Tati adora responder, ela pensa uma pessoa curiosa também, é ela é incrível nisso. Então, fique à vontade para colocar as perguntas de vocês. Caso não consiga ler todas, pode mandar para o direct dela, ou pode mandar para o meu também, que encaminharei com o maior prazer. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, Tati, vamos agora falar um pouquinho desse novo processo, dessas habilidades, dessas competências profissionais do futuro, em que nós vivemos hoje, né? Esse profissional que tem que ter muitas habilidades diferentes, tem que estar muito antenado com tudo que está acontecendo, pensando no mercado, mas trazendo consigo também experiências que dê valor para ele no dia de hoje. Então, por que tá assim, digamos, por que tratar desse tema hoje, né, dessa habilidade? Por que isso? É, Por que tratar de um tema desse como hoje? por que parar para pensar nisso, né, meu amigo, num momento como hoje, né? É um tema que eu já venho trabalhando há muito tempo, tá? Se você tivesse me feito essa pergunta, digamos assim, há uns 5 meses atrás, eu lhe diria o seguinte, que o mundo está numa mudança constante, ela é uma mudança radical, porque quando eu vou fazer as palestras, as pessoas dizem, ah, mas professora, o mundo sempre mudou, ele sempre estava em mudança. Sim, pessoal, sempre, mas ela nunca foi tão rápida, ela nunca foi tão profunda, ela nunca foi tão radical, tão disruptiva como a gente está vivendo no momento agora, né? Então a gente mudou o jeito que a gente vive, a gente mudou o jeito que a gente se relaciona, cara, a gente mudou o jeito que a gente trabalha, a gente mudou as relações de trabalho. Tudo isso se modificou ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente for parar aqui 64, 65% dos alunos primários hoje, que estão no primário, vão trabalhar em coisas que nem existem ainda. E aí você volta e pensa assim, bom, quais são as reais habilidades que farão diferença num mundo em constante mudança, de incerteza, né? Que você não tem real noção do que vai acontecer ali na frente, mas que a mudança é certa. Ela é certa, ela é constante, tudo isso. Aí, 2 meses atrás, chega esse novo momento que a gente está vivendo hoje, né? Essa pandemia, essa questão do corona, essa situação. A situação que já era bastante dinâmica, ela toma uma nova roupagem agora, meu amigo, né? Vamos lá. A gente ressignificou novamente a forma com que a gente vive, ressignificou a relação de trabalho, os relacionamentos. O que antes já era muito dinâmico, hoje acabou tendo uma roupagem completamente diferente, né? E aí, mais do que nunca, Carlos, por que falar sobre isso agora? Eu acredito profundamente, meu amigo, profundamente, que as competências técnicas, o nosso conhecimento técnico, que a gente chama de hard skills, os nossos conhecimentos técnicos a respeito da nossa área, nos habilitam a entrar brilhantemente no mercado e desenvolver um ótimo trabalho. Mas as competências comportamentais, as competências que hoje a gente pode, vai lá, linkar com soft skills, elas são as que te permitem progredir na carreira, ascender na carreira, né? Então, no momento em que você entra no mercado de trabalho, suas habilidades técnicas, show, elas precisam ser aprimoradas o tempo todo, sou total do lifelong learning. Agora no Canadá já fiz mais um monte de curso, a gente não pode parar nunca, né, para se atualizar, enfim, além de ser uma coisa que eu amo mesmo, né, a pessoa gosta, né, mas é parte do nosso desenvolvimento. Mas o que eu quero dizer é que essas habilidades e competências de relacionamento, soft skills, vamos trabalhar assim, são essas habilidades, Carlinhos, que promovem assim o bom relacionamento com as pessoas, que promovem um bom desempenho no teu trabalho, que promovem o teu bem-estar naquilo que você quer trabalhar, enfim, elas são fundamentais hoje, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com essa parte da tecnologia, né? O meu esposo é da TI, é tecnologia da informação, e ele, na época que ele fez faculdade, ele trabalhava com um tipo de código, Hoje, ele nem existe mais, tá? Veja a velocidade, né? Tamanho e velocidade. Daí a gente já começa a ter uma questão assim, poxa, então o cara, legal mesmo é ser autodidata, né? Porque você por si só, você sai e vai em busca do necessário. Então, assim, ó, para mim falar sobre competência empreendedora, que as pessoas relacionam normalmente aos negócios, porque é uma competência
que você, para um profissional abrir um negócio, sustentar seu negócio, fazer o seu negócio ter sucesso, mas eu faço uma análise muito forte disso em relação ao desenvolvimento profissional e pessoal. Ser empreendedor, intraempreendedor, empreendedor da sua vida, da sua carreira, né? Então, num momento como esse, parar para falar sobre isso é fundamental. A gente está num momento de transição, de incerteza, que muita coisa vai mudar. Nada melhor do que a gente olhar para dentro e desenvolver essas habilidades que vão nos habilitar, Cálido, num mundo diferente que a gente vai encontrar daqui a pouco, e já está encontrando, conseguir se fazer necessário. E Tati, então quando a gente pensa em competência, né? A gente ouve falar muito, a própria expressão, a palavra mesmo competência. A pessoa tem que ser muito competente para si. O que seria essa competência, tá? Trazendo então para mim, o que seria essa competência? É muito bom, muito bom. Porque normalmente a gente alia isso aí, né, Carlos? Essa pessoa é muito competente no que ela faz, porque ela faz bem, né? Mas competência, ela vincula três questões, tá? Competência, ela é conhecimento, mais habilidade e mais atitude. É o que a gente chama de chá. Competência é conhecimento, habilidade e atitude. Então, quando você desenvolve uma competência, é sinal que você tem conhecimento a respeito daquilo, teórico, enfim, que você tem a habilidade de fazer aquilo se tornar uma prática e colocar, mas você tem atitude de fazer isso. Então, competência, ele é muito além de ser bom em alguma coisa. Competência tem a ver com ação, agir contextualizado, agir conforme a necessidade do contexto em que você está, agir a partir do teu conhecimento. E por isso que eu sou encantada por isso, porque você, por exemplo, com toda a trajetória de vida que você tem, eu digo assim, ó, que você tem um óculos. Esse óculos é o que tudo que você já viveu, todas as questões que você já passou, você vê a vida a partir dos teus óculos. Os teus óculos, eles são consequência, a tua visão do mundo, de tudo que você viveu. O teu óculos é completamente diferente do meu, né? Ele é completamente diferente. Agora, isso é consequência de várias competências que você desenvolveu durante essa tua vida, que fez você regular a lente do teu óculos de uma forma que faz você ver o mundo de uma outra forma. Então, eu fico tão encantada com esse tema, porque é ser generoso o suficiente de entender que todas as pessoas têm o seu valor incrível nesse universo. Tem o seu papel maravilhoso, elas são complementares. Então, eu diria que competência, assim, a pessoa apaixonada pelo tema também, tá? Mas, assim, competência é você se desenvolver enquanto pessoa, enquanto ser humano. E quando você se torna esse ser humano bacana, você vai lá e atua profissionalmente e transforma a tua aldeia, a tua comunidade, você transforma as pessoas com quem você convive. Então, assim, desenvolvimento de competência é evolução, né? Profissional, pessoal, espiritual, né? Então, o pessoal diz, não, mas competência empreendedora de negócios, né, Tatiane? Sim, pessoal, estou fazendo uma analogia, né? De que isso eu gosto de aplicar em outras enseadas da vida, né? Que vem fazendo muito sentido. Então, vai lá, recapitulando, cara. Competência, conhecimento, habilidade e atitude. Nossa, eu sei tudo desse tema. Maravilha. Já colocou em prática, meu bem? Não. Então, praticando, a gente aprende, erra, volta, ressignifica. Não, Tatiana, eu tenho a habilidade de fazer esse negócio. E a atitude para fazer esse negócio rodar? Tem? Não. Complicado, então, né? Então, você entende que é uma balança assim, as pessoas sabem muito, pouco compartilham, pouco fazem com aquilo que sabem. Então, a competência tem essa coisa maravilhosa, que é saber, habilidade de colocar em prática e atitude de colocar em prática. É arriscar, vamos lá. Não sei se consegui te responder assim para tirar a dúvida. Não, foi incrível. E quando a gente ouve você, que é engraçado, assim, que a gente logo vontade, não vou estudar agora, tem que ser competente. Aí a gente começa a pensar na nossa vida, né? Mas será que eu tenho habilidade também para isso? Mas será que eu tenho será que eu estou agindo corretamente, tendo atitude? Ou seja, nos faz, nos instiga, né? E essa parte de estar instigado a fazer algo, a construir algo, é que esse profissional hoje, principalmente voltado ao turismo, tem que ter. Né? Os empreendimentos eles têm que acontecer, tem que haver. E aí eu quero colocar, como o Evandro fala uma questão aqui, que diz assim, que é a fase de reavaliação de valores da humanidade. É pensar muito nisso mesmo, né? Porque as fases de valores
população de nós, toda a humanidade está mudando, é muito pensar nesse novo profissional, nesse novo modelo de profissional e essa ressignificação. Isso é muito claro para as pessoas terem também uma atitude, né, futura. E aí, voltando, porque, olha só, a colocar aqui também, como a gente diz, que é, sem dúvida, a questão do TI voltado a esses modelos tem que ser Uhum, muito bem colocados, muito bem uhum. postos e muito bem realizados e construídos. Porque imagina, eu quero ser competente, mas hoje não tem como quase nós fugirmos de alguma tecnologia. Ah, mas eu trabalho com turismo de base local, eu trabalho com turismo sim. Né? Esses dias não tem um vídeo mesmo no próprio canal que a gente fala desse aplicativo, da utilização deles. E tem um Uhum. aplicativo, me fugiu o nome agora, que ele tem mais de 5 milhões de trilhas. A pessoa que é Uhum. isso? Não é 5 mil, são 5 milhões de trilhas todas por GPS, todas colocadas, todas catalogadas, todo dia. Então, assim, a tecnologia fazendo com que você, de fato, utilize em lugares que talvez não utilizasse antes. Então, Isso. essas habilidades que você coloca, essa competência é perfeita. Agora, Tati, falando assim, então, de competências, você quer elencar Tá. algumas competências? A gente fala sempre de Vamos lá. muitas competências, muitas Vamos habilidades. lá. Quer começar a Tá. elencar algumas para nós? O que que Temos uma hoje, lista nesse... ótima, né, Caridão? Porque isso Então, que tu coloca para mim já é então, fundamental. então, imagina, você tem uma lista gigante. Agora, pense nesse profissional do turismo que pode trabalhar, que pode utilizar. Né? Tá. Quais são competências, quais habilidades que tem que estar muito, sabe, pensando, olha, eu tenho que desenvolver isso melhor, eu tenho que pensar de uma forma diferente, eu tenho que pensar por fora da caixinha. O que você Eu nos adoro diz, isso, nos adoro. diz? É, eu vou colocar algumas aqui que para mim fazem muito sentido no momento que a gente está vivendo hoje e para um futuro muito próximo, tá? Proatividade. Proatividade é uma competência que as pessoas precisam desenvolver urgentemente, tá? É ressignificar a forma, é ser criativo, é repensar, é inovar. E inovar não tem, às vezes, nada a ver com tecnologia, tá? Inovar é você conseguir agregar algo novo naquilo que faça sentido, tá? E eu sempre gosto de dizer assim, ó, por muito tempo, Cálido, a gente podia até dizer que a vida era uma escada, tá? Uma escada que você para, sobe. Hoje, meu bem, ela é uma escada rolante. Se você para, você desce. Você entende? Então, assim, ó, a proatividade de você buscar as coisas, para mim, é uma habilidade essencial hoje. Não dá para ficar esperando alguma coisa. Proatividade eu botaria como uma. Não vou entrar muito em detalhes, porque eu poderia falar cada uma delas assim por muito tempo, tá, Calido? Como desenvolver, como trabalhar isso, que é o que a gente trabalha, né? A gente desenvolve essas habilidades. Então, mas vamos fazer Por uma favor. pincelada, assim, tá? A outra questão que eu acho essencial no momento que a gente vive nos próximos é uma coisinha chamada resiliência. Ah, meu amigo, resiliência. Resiliência do latim quer dizer saltar de novo. É depois que você levar um baque, mesmo assim você se recupera e diz assim: peraí, vou saltar de novo. E aí você vai de novo. Então, toda vez que você recebe algo negativo, puxa, esse projeto não deu certo. Ah, isso que eu estava pensando não deu certo. Você vai e faz de novo. Começa a analisar isso para o turismo. Hoje que a gente está com essa situação. O profissional, o empresário que não for proativo para começar a criar alternativas, Cálido, nesse momento, é muito perigoso. Você tem que começar a criar alternativas. A resiliência de dizer, ok, eu senti isso, me bateu, mas agora vamos de novo, né? E a resiliência me leva a dois aspectos, assim, que eu gosto muito, né? Que é linkado ao autodesenvolvimento, no sentido assim, ok, eu fiz, deu errado, eu me perdoo, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, que é com autocompaixão. Gente, ok, poxa, vamos lá, again, tá? Vamos nos perdoar aqui, né, Caio? Oh, Porque a gente tem muito essa habilidade em relação ao outro. Ah, eu perdoo o outro. E às vezes a gente é cruel com a gente. Cruel. Cruel. E a outra questão é a autoliderança, que vem muito da resiliência. Ok, mas e agora? Qual é o próximo passo? Sentir a dor, o baque, próximo passo, né? Então vamos lá, proatividade, resiliência, e botei uma outra aqui que eu adoro, adaptabilidade. Adaptabilidade. As essa. coisas mudam muito rápido, o tempo todo. A pessoa que não consegue se adaptar com isso, ela vai sofrer demais, né? E aí você diz assim, um tempo atrás que eu estava dando umas palestras e aí eu encontrei um empreendedor no corredor e ele falava assim, Tatiane, mas o meu negócio é ótimo, ele já está dando muito dinheiro, eu acho que não preciso ficar me adaptando com essas coisas. Então, essa questão de dizer assim, tá bom assim, é perigoso. Aí vem toda essa função toda que o digital entrou bailando em tudo, e aí esse profissional teve um perigo, né?
E assim, ó, falando em adaptabilidade, Cálido, você vai me controlando no tempo, não impacto no nosso setor, eu diria que, de certa forma, isso tudo vai nos ajudar a unir o setor, porque eu não sei como é aí, mas aqui no Sul, enquanto eu estava na coordenação do fórum, a gente tinha uma batalha para unir o setor, fazer todo mundo trabalhar junto, a hotelaria, junto com a agência, junto com não sei o quê. Esse lobby, ele era bastante árduo. E na Isso é situação que a todo gente lugar, está, Tati. tudo, Isso é né? todo lugar. Então, Todo lugar. É uma luta muito constante, muito constante. muito, meu amigo. Muito. Então, assim, ó, numa situação que a gente está hoje, você se une com o seu parceiro, meu bem, ou afunda tão profundamente que dificilmente você vai conseguir voltar. Repensar as tecnologias. Isso tudo eu estou botando dentro do colchete de adaptabilidade, tá? Pensar as tecnologias. E eu gosto de dizer assim, ó, o digital, a gente tem um negócio digital. O digital, ele não é uma ferramenta, no meu ponto de vista. O digital, quando ele é encarado como uma cultura do negócio, e não uma ferramenta. Ah, eu vou usar tal coisa. A cultura do negócio, a cultura do digital, ela é próxima do teu cliente. Ela é rápida. Ela é conexão. Ela é responsiva. Essa cultura que está por trás de simplesmente olhar o digital é estar próximo do teu cliente. Você entende? Isso como cultura. E a outra questão dessa adaptabilidade aí, a gente tem que se reinventar. Eu não sei como é que está o tempo, mas eu colocaria mais duas que eu ficaria aqui muito conversando, que é inteligência emocional, que eu poderia falar muito bem dessa habilidade que a gente precisa. Inteligência Mas emocional no vamos falar. momento de Se quiser falar um crise. pouquinho, dá tempo. Se quiser falar um É? pouquinho, fique à vontade. Por Inteligência favor, fale emocional, sim. assim, ó. Capacidade de sentir, controlar e modificar as emoções. Pensa, Cálido, nesse momento de crise que a gente está. Pessoa que for inteligente emocionalmente, ela consegue passar com menos dificuldade por um processo desse agora. Ela consegue não só se auto controlar e, enfim, trabalhar consigo mesmo, mas contagiar a equipe. A gente precisa de líderes humanos hoje. Não é uma liderança verticalizada, você entende? A gente precisa de umas relações humanas muito calçadas aqui, sabe? Trabalhar com autoconsciência, trabalhar com autocontrole, com automotivação, com a questão de consciência sobre o outro, tudo isso está dentro da competência de gestão de inteligência emocional, sabe? E a outra última, que eu vou colocar rapidamente, é empatia, meus amores. Empatia é a competência do futuro. O Fórum Social Mundial todo ano libera uma lista das principais competências a serem desenvolvidas para os próximos anos, tá? Uma das competências incríveis que eu adoro é a competência de saber servir. Olha que lindo esse futurismo. A competência de servir. E não é de ser serviçal, Cálido. É de servir, prestar, estar disposto, querer realmente ajudar o outro, né? Querer realmente trabalhar com a questão da solução do problema. Né? Então, a empatia é conexão, é a capacidade de cuidar, é a humanização das relações. Hoje, a gente precisa mais do que nunca se colocar na perspectiva do outro e entender, julgar menos o parceiro, conectar mais com o parceiro. Então, a empatia, para mim, é uma outra competência. Eu coloquei várias aqui, né? Eu trouxe proatividade, resiliência, adaptabilidade, inteligência emocional, que eu tenho uma palestra só sobre inteligência emocional, só sobre ela, 1h30, incrível essa, eu sou muito apaixonada. Empatia. Entre no direct da professora, acompanhe a Tati. Quem não consegue ainda, acompanhe, que você vai ver, são questões incríveis que ela tem. Ela posta, assim, sempre compartilha essas informações, ela sempre está disposta a... Essa questão que a Tati está passando, essa pessoa que vocês estão vendo aí, ela é assim. Entendeu? Assim, a Tati não faz, ela é assim mesmo, ela todo o tempo ela tá sempre, ela ama falar desses assuntos, ela ama compartilhar, ela ama dividir isso, né? Como a Ellen fala que empatia, é esse processo de empatia que você tem, a Ellen comenta isso que é uma das que ela acredita que seja uma das principais, né? É o que envolve. E você falou num ponto, Tati, que é incrível, a questão do servir. Porque as pessoas têm que entender que você trabalha com turismo, você trabalha na área de serviços. Muitas pessoas que trabalham com turismo e não conseguem compreender isso. É aí aquela questão, você tem que se adaptar aonde você está. Então, se você não quiser aquilo, meu amigo, escolha outra coisa para sua vida, escolha outra profissão. Veja, mas se você está envolvido nisso, você quer atuar, você tem grande possibilidade.
E essa habilidade que tu traz pra gente, demonstra pra gente, é algo, né, algo show, assim, porque às vezes não é introspecção, é você olhar para dentro mesmo, e quando você for expor isso, tem que se expor em forma de explosão, né, cara? As pessoas, É, olha, vão acontecer, vamos fazer, vamos estar ali olhando. Então, exato. isso é maravilhoso. Tati, É, quando a é. gente pensa nessas suas competências e habilidades, se eu te perguntar assim, Tati, qual dessas tem que ser, todas têm que ser aperfeiçoadas, mas assim, Tati, o turismo, qual dessas, assim, nós teremos que utilizar, é, ou pensar o tempo todo em caminhar com essa nossa vida, sabe? Tipo assim, você não pode fugir dessas. Claro que é um Uhum, grupo, se existe, mas tem uhum. algumas que dizem assim, para o turismo que seja de fato muito mais envolvente. Eu não sei se é assim, se seria essa pergunta para você, não, mas você Você disse consegue ver assim, em isso? relação ao negócio e o turismo? Isso é um negócio do turismo, a atividade turística mesmo. É, A questão de é, servir, como você falou, né? para mim, o turismo ele está muito relacionado com hospitalidade. Hospitalidade é um termo incrível que ele contempla a empatia, ele contempla serviço, o servir, né? Ele contempla o estar disposto a, e ele contempla a, a atender a expectativa do outro da melhor forma possível. Né? Se a gente for falar num contexto de negócio, num contexto de negócio mesmo, hoje eu diria que o turismo ele precisa adaptabilidade. Business, negócio, tá? Hotelaria, restaurante, adaptabilidade, ele precisa. E criar um espírito do digital. Isso aí eu não tenho dúvida na questão da adaptabilidade, tá? É muito forte. Mas agora, quando a gente for falar de um turismo como um todo, eu diria que hospitalidade e empatia são relações humanas. A gente trabalha com experiência, né? E é uma coisa incrível porque a indústria criativa, saiu uma pesquisa incrível, a indústria criativa, obviamente, vai ser uma das que menos serão impactadas fortemente, tá? Com a questão do digital. Por exemplo, a indústria criativa na área da música, a indústria criativa na área das artes, esse criativo que é nosso humano, ele não vai ser substituído por uma máquina. Então, há um dizer muito interessante agora, assim, ó, que a tecnologia só está substituindo humanos robôs. Veja que interessante. Olha isso. Só com Muito ações interessante. repetitivas. Aquelas que a gente não vai Todo precisar de um tempo. humano, As entende? linhas de produção, linha de A produção, linha linha de de produção. produção. Isso vai para várias atividades que vão entrar agora de roldão entrando nesse negócio. Agora, uma experiência turística, Cálido. Vamos lá. Aquele, Você aquele sentir a sotaque que a gente relação com a brincava, né? comunidade, vamos lá, né? Sabe? É uma coisa tão de troca, é tão de conexão, ela é tão rica. E quando a gente consegue ver o poder do turismo na transformação das comunidades, das pessoas, das famílias, quando a gente mexe numa região turística, e você sabe muito bem disso, a gente transforma vidas, gente. O turismo não é apenas uma indústria sem chaminés. O turismo é uma indústria humana, é uma relação humana de desenvolvimento, prosperidade, desenvolvimento local, que precisa de uma visão global, sabe? Então, eu sou muito apaixonada pela nossa atividade, porque ela é uma das poucas que tem o lado humano tão forte, mas que precisa de um olhar mercadológico muito estratégico, Verdade. né? Então, Tati, por incrível que pareça, nós temos só 5 minutos já. tá. Voou, 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 voou. Eu quero Ai, foi colocar tá apenas bom, que a. obrigada. Poxa, nossa, a gente acho que precisaremos, nem sem dúvida alguma, de umas 3 lives ainda, porque esse é o do momento. O profissional precisa se conhecer, o profissional precisa se rever, né? A Alessandra ela fala aqui, poxa, travou no finalzinho, ela voltou. A Alessandra ela Voltou, fala aqui voltou. assim Aham. que a arte é essencialmente humana, né? Não é a inteligência artificial que substitua. E aí, quando a gente pensa em arte, a gente pensa em diversos olhares pela arte. Mas o turismo, eu digo, por si só, ele é uma arte, né? Porque o turismo, as pessoas também fazem milagres para vender, para colaborar, para estar envolvido no mercado. O que você diria, Tati, hoje para esses novos empreendedores, para esses novos turismólogos que estão saindo, para alunos da graduação, em relação a essas competências? E o que você daria como conselho para eles, né? Você tem 2 minutinhos. Uma bem básica. Galera que está entrando na graduação, tá? Tá lá na graduação.
Digam muito mais sim do que não. Experienciem todas as oportunidades que chegam. Ah, Tatiana, eu não sei no que eu vou fazer. É sim, vai lá, testa, faz. Muita experiência. Vocês precisam de repertório. Vocês estão numa fase de dizer sim. Sim para o estágio, sim para a hotelaria, sim para a gastronomia, sim para a agência de viagens. Experiências. Depois vocês vão pegar tudo isso calmamente e vão decidir para o que vocês querem e o que vocês não querem. Graduação, digam sim. E, por favor, estudem inglês. Por favor. Por favor. A língua nos restringe, né? Então, abram os horizontes. A gente vai até onde a gente consegue comunicar. Então, vai, Calidon. Digam sim, proatividade e inglês. Diria nesse momento, resumidamente, vai. Resumidamente. Né? E aí nós temos, por exemplo, a Renata fala que é impressionante ouvi-la, né? A Ellen, ela comenta essa questão dessa empatia, que ela comentou várias vezes aqui, falando que isso é muito importante. Está parabenizando o Evandro também, que o trismo é medicina do espírito. Eu adorei essa frase dele, né? Que o trismo é medicina do espírito. Maravilhoso. Né? Tati, nós temos 2 minutos, então assim, eu quero novamente agradecer a você, eu amo conversar com você, sabe disso, de conversar por horas, fizemos muito trabalho juntos, porque é sempre uma satisfação ouvi-la, esse entusiasmo, isso nos deixa para cima, nos motiva, nos faz querer mais, né? E quem não assistiu, gente, aqui a Tati está entrando agora todo, isso está disponível no canal do YouTube, Calidon Costa, o assunto é turismo, entrem lá, se inscrevam. Então, me despeço de você, quero que você se despeça agora, tem 1 minuto para você se despedir também. Muito obrigado, obrigado a todos, e ficamos com nossa querida amiga, né, assim, excepcional, profissional, Tatiane Reis. Fique à vontade, amiga. Muito obrigada pelo convite. É um prazer compartilhar e estar com todo mundo. Olha só, sigam lá minha rede no Instagram, tatianereis.oficial. Podem mandar direct. O Caio não sabe, eu respondo, sou super acessível, tá? Responde mesmo. Não é, Caio? Eu sou super tranquila, podem mandar. Eu quero deixar um beijo aqui que eu vi rapidamente. O Vanilson, eu lembro desse menino na sala de aula, hoje é professor. Letícia foi me orientando, agora é doutora. Ela colocou, Gente, minha eterna orientadora. A Letícia vai estar conosco aqui. A Letícia está conosco falando. Ela é maravilhosa. Ela foi minha primeira orientanda da minha vida. Que maravilha! Que incrível. Maravilha! Incrível. O Vanilson, o Everton, vi Raquel. Eu não consegui. A Alessandra, beijo, foi minha parceira de doutorado de sanduíche no Canadá, trabalha com indústria criativa maravilhosa. Essa mulher é um canhão do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Não consegui ver todo mundo, mas me mandem uma mensagem lá no Instagram. Calidon, estou à disposição, meu amigo. É um prazer. Parabéns pelo teu trabalho e pela tua caminhada. É um prazer reencontrar amigos que seguem na luta, viu? Por todo o nome, minha querida, grande abraço. Sucesso na sua jornada. Nos encontraremos em breve em São Paulo, no nosso trabalho, nesse nosso projeto. Pode deixar.